Estamos de volta com Sem Rodeios e a partir de agora você acompanha a nossa cobertura especial sobre a morte da atriz Elke Maravilha. Para começar, vamos começar ao vivo com o repórter Tony Vendramini, direto do Rio de Janeiro. Vamos ver se o Tony está aqui, já chegou. Tony, a gente tem informação de quando e onde vai ser o velório de Elke Maravilha? Boa noite para você. Boa noite a todos, boa noite Mauro, boa noite Ana Paula, boa noite JP, boa noite a todos que nos acompanham. Sim, já tem essa informação. O clima aqui de muita consternação, evidentemente, principalmente no meio artístico aqui no Rio de Janeiro. A repercussão da morte da Elke Maravilha foi muito grande, já que perdemos toda a alegria, a irreverência, a extravagância da Elke Maravilha. Então a repercussão aqui no Rio de Janeiro foi muito grande. O corpo da Elke Maravilha já foi levado aqui do hospital, na zona sul do Rio de Janeiro, para o Teatro Carlos Gomes, no centro da cidade, onde vai ser velado a partir de 9 horas da manhã de amanhã. O enterro está previsto para as 2 horas da tarde. A Elke Maravilha estava internada aqui nesse hospital desde o dia 20 de junho. Ela foi submetida a uma cirurgia no estômago por causa de uma úlcera e permaneceu sedada e por causa dessas complicações veio a falecer, não resistiu, acabou morrendo. Elke Maravilha, que tinha 71 anos. Tony, uma pergunta, por favor. Você tem informação se o velório dela vai ser aberto ao público? As pessoas vão poder visitar o velório? Ainda não há essa informação, né? Mas como esse velório vai ser no teatro, é bem possível que ele seja aberto aos fãs, aos amigos, família, evidentemente, né? Vai estar nesse velório. Mas como vai ser num local público, num teatro, provavelmente sim, provavelmente os fãs da Elke Maravilha vão poder se despedir. Legal, essas foram as informações do Tony Vendramini, direto lá do Rio de Janeiro. Obrigado, viu, Tony? Ana. Mauro, Elke Maravilha começou a carreira como modelo, mas se tornou conhecida do público como atriz e principalmente como jurada de alguns dos programas de auditório mais populares da TV brasileira. Elke interpretou diversos papéis no cinema e na televisão, mas nenhum ficou mais famoso do que a personagem extravagante e sorridente que ela criou para ela mesma. Carismática e bem-humorada, com estilo irreverente e ousado de ser. Atriz, modelo e apresentadora. Elke Georgievna Grunup era russa, nascida na então Leningrado, hoje São Petersburgo, em 22 de fevereiro de 1945. Filha de um russo e de um alemã, tinha 6 anos quando a família emigrou para o Brasil, fugindo de perseguições políticas do stalinismo soviético. O casal e os 3 filhos perderam a cidadania russa. Aqui no Brasil foram morar em um sítio em Itabira, Minas Gerais, e mais tarde mudaram para outra cidade mineira, Jaguaruçu. Já a naturalizada brasileira cresceu e saiu de casa aos 20 anos para morar sozinha no Rio de Janeiro. Usando o conhecimento que trouxe do país de origem, o primeiro emprego foi como secretária bilíngue. Elke era fluente em 8 idiomas. Logo se formou em letras e começou a trabalhar como professora, tradutora e intérprete de línguas estrangeiras. A carreira de modelo começou no final da década de 60. Desfilou para o estilista Guilherme Guimarães, trabalhou para outros grandes estilistas e logo ficou famosa no mundo da moda. Com uma imagem irreverente, ela passou a simbolizar a transgressão e liberdade. No final de 1971, Elke foi presa no aeroporto Santos Dumont, depois de rasgar aos gritos de "Vocês já o assassinaram" cartazes de procurado com a fotografia de Stuart Angel Jones, filho de uma amiga de Elke, a estilista Zuzu Angel. Hoje o Brasil sabe que Stuart foi torturado e morto por agentes da ditadura na base aérea do Galeão. Enquadrada na Lei de Segurança Nacional, Elke teve a cidadania brasileira cassada. Anos depois, pediu e conseguiu a cidadania alemã, a única que passou a ter. Nessa época já tinha começado a carreira de atriz no cinema. Em
1972, Elke surge na televisão como jurada no programa do velho guerreiro Abelardo Chacrinha Barbosa. O programa abriu as portas ainda mais para a fama. Boa tarde, criançada! Na televisão, entre vários papéis, foi jurada do show dos calouros de Silvio Santos. Apresentou o talk show Elke no SBT. Trabalhou como atriz da novela A Volta de Beto Rockefeller na TV Tupi. E na minissérie Memórias de um Gigolô na TV Globo. No cinema foram 28 filmes, entre eles Chica da Silva, de Cacá Diegues, e Pichote, a Lei do Mais Fraco, de Hector Babenco. Atuou em 11 peças teatrais. Was ganz allein der Wien. Ai, quando eu vim da minha terra despedida parentaia, 30 anos, olhos pretos. Uma vida cheia de histórias para contar. Meu pai, quando era pequeno, dizia: presta atenção na mãe natureza, ela te ensina tudo. E a mãe natureza me ensinou, né, que cada coisa a seu tempo. Talvez você não entenda, mas hoje eu vou lhe mostrar. Eu sou a luz das estrelas. Com certeza uma vida cheia de histórias e de muita autenticidade para relembrar grandes momentos da carreira de Elke Maravilha e da personalidade marcante da atriz. Nós convidamos a humorista Nani People. Muito obrigada pela presença, Nani. Obrigada a você, me emocionei agora de ver as imagens. A gente vem preparada, que chega não está preparada para nada, né? Nani, é engraçado pensar que sempre quando a gente vê Elke Maravilha, eu imagino que meus colegas também, porque a gente cresceu vendo Elke Maravilha como jurada, a gente imaginava um personagem ali. E ela dizia que ela não era personagem. Ela falava, tem uma frase dela interessante, ela fala assim, quando algumas pessoas acham que eu me fantasio, e eu digo que não, eu sou assim. Fantasia é quando você veste algo que você não é. Você que conviveu tantos anos com ela era exatamente aquilo que ela mostrava para as pessoas. A Elke era aquilo, a Elke era uma ébia, a Elke era única, entendeu, no que fazia, porque assim, ela só fazia o que gostava e aquela maneira extravagante que ela tinha no figurino, no jeito de se comportar e tudo, ela era uma pessoa que, sobretudo, ela reivindicava o direito de ser o que quisesse, entendeu? Então ela se dava o direito, quando ela se montou a primeira vez daquele jeito extravagante, que a gente acha extravagante, que ela saiu às ruas, ela levou uma gusparada no rosto. A Elke tinha uma coisa, um compromisso com a lealdade do ser humano muito grande. Até que foi dito aí que ela rasgou o cartaz de procuras do filho de uma amiga dela, do filho da Zuzu Angel, e foi presa por isso, pagou um preço por isso. Era ela leal no que fazia. Ela disse uma vez na entrevista, logo no começo, quando a gente começou a ficar mais amiga, assim, o perfume que eu uso até hoje, foi ela que me ensinou a usar. Perfume. É de mãe para filha mesmo. Então ela falava que eu era a filhinha mais bem parida dela. Ela falava que o homem é o único ser que pode se transformar em outra coisa. Que o cachorro é sempre cachorro, o gato é sempre gato, o rato é sempre rato. Então, quando eu cheguei hoje de madrugada de um evento e alguém postou, eu sabia que ela estava mal, soube da cirurgia, tentei visitá-la, acabei não conseguindo. Quando eu li, foi como se um pedaço da minha apologia de ser feliz acabasse um pouco, entendeu? A gente vê que você está emocionada, Nani. Que tipo de influência tinha a Elke para você e para tantas pessoas? Total, no meu caso em si, da minha tribo, sobretudo, vamos falar assim, que o mundo está muito chato, né? As pessoas tentam nos colocar em portinhas, em segmentos, em facções. A Hebe tinha uma coisa com essa coisa do movimento LGBT que era única. Foi a primeira a levantar uma bandeira em praça pública, dizer que o mundo ser enviado não era alegre, não era viável. Tem que ter, que no dia que não tivesse enviado o mundo ia ter graça mais, ela falava. E ela tinha essa coisa da lealdade com a classe LGBT toda. Então, no meu caso pessoal, a Elke Maravilha era simplesmente a possibilidade de que se o que eu queria ser
era possível. Eu ainda era uma bichinha rural, em Minas Gerais, em Poços de Caldas, isso em 70 e pouco, com 7, 8 anos. Eu fui ver um evento do Senacom, o pessoal cantando uma música para o governador, na época, que era o Liliano Chaves, cantando Beijinho Doce, e ela cantou Beijinho Doce. Quando eu vi aquele pavão todo assim, eu falei, gente, é isso que eu quero ser. Quando eu comecei a me montar, então, sobretudo, eu tive uma peruca que era El, que maravilha, que era um loirão espigado e tal, que eu adorava. Então, toda criança, a minha geração era muito El, que maravilha. Então, várias gerações de gente que nem sabia o histórico dela, essa história da cultura dela, do comprometimento dela enquanto cidadã com as pessoas, era única. Então, esse grito de liberdade que deu para a classe LGBT foi única. Acho que foi uma das únicas, uma das primeiras a assumir publicamente e advogar em prol da liberdade da classe LGBT. Foi isso. E tem coisas ótimas também. A gente fazendo, por exemplo, um evento em Belo Horizonte um dia, um evento de moda, e aquela estrutura toda, aquele cerimonial, aí ela conseguia fazer essa coisa de acabar com o cerimonial, né? Tinha segurança, ela saía, ia andando, ia beijar, vem cá, filhinho, vem com a mamãe chegou, tal. E a gente, a caminho do aeroporto, atrasado pro voo, gente, eu preciso vestir, para, senão eu vou mijar. Não vou mijar, parou numa oficina do Chicão. Era assim, uma oficina. Você pode deixar, claro, virou um acontecimento na oficina, que eu fui segurar a portinha de madeira. Não precisa segurar não, ninguém vai ver nada que está acostumado a ver. Então, quer dizer, ela conseguia fazer isso. A gente vai continuar o nosso papo, eu vou precisar só de 5 segundos seus, esperando que a gente vai rodar uma vinhetinha, nossa vinheta de quebra de rede, mas são 5 segundos mesmo. Conta aí até 5, até já. Pronto, já estamos de volta. Nani, a Elke, ela falava 9 idiomas. Ela falava, olha, eu anotei aqui, eu tive que anotar para decorar. Português, russo, alemão, francês, inglês, italiano, espanhol e falava latim. E falava latim. Falava e dava aula. Dava aula. Então ela estava falando uma palavra, uma bobagem, um assunto corriqueiro, um assunto de cultura inútil, que de repente ela falava a palavra tal, ela contava histórico da palavra, de onde vinha, a que veio, o que significava isso. Quer dizer, essa aparência de maluca beleza não tinha nada de maluca beleza. Aí eu, na verdade, estava avante do tempo de todos nós, entendeu? Quando eu digo que, para mim, no meu caso, está doendo muito, foi muito doloroso tudo isso, a saber que ela se foi porque ela era um grito de liberdade que nunca teve até então. Hoje em dia se fala muito de cidadania, de igualdade de direito. A Elke já lutava por isso antes. Por isso que eu falo que Elke, Hebe, Fafá de Belém, são mulheres que estão muito avante do tempo da gente, que me instigaram a ter coragem de assumir essa posição mulher que até então se resguardava. Nani, a internet está cheia de homenagens, a Elke Maravilha, vários artigos interessantíssimos sobre a história dela, ela é realmente uma pessoa interessantíssima. E aí teve um que me chamou a atenção, que é o seguinte, o título é Elke, a drag queen de si mesma, e a primeira frase desse artigo é que é impossível classificar a Elke Maravilha. Eu achei isso bem interessante, eu queria saber se essa é a sua percepção também, que foi amiga dela durante tanto tempo, conviveu tanto tempo com ela. Dá para enquadrar ela num formato? Não. Ela era... E as frases de efeito que ela tinha. Ela era libertária. O pessoal não sabe beber, não sabe fumar, também não deve saber trepar. E não é bom de confiar. Tira não as sabe crianças beber, não sabe fumar, não sabe trepar, não é bom de confiar. Vamos com calma. Eram frases muito engraçadas, porque eu falo, essa coisa da liberdade dela que ela tinha, entendeu? De acabar com o cerimonial, de não se deixar. Você vê, ela passou a vida. E era ótima frasista, né? E além disso, você vê, a pessoa, hoje em dia, a gente vive muito ostentando uma coisa que as pessoas querem que você seja. O mundo está muito impaciente, as pessoas estão muito impacientes, as pessoas estão intolerantes com tudo. Você vê, não é só aqui não, está no mundo, isso está geral. Pouco autênticas, né? Eu sou do sul de Minas, na cidade como Varginha, teve um cara que matou o outro, só que por causa de uma vaga na porta de uma churrascaria com um menino de 7 anos atrás. As pessoas estão intolerantes. A Elke conseguiu fazer da intolerância de um governo que nós tivemos e se deixar existir. Você vê, quando foi tirado o passaporte dela, depois foi dado a chance dela de ter a cidadania, ela não quis, ela era uma pessoa despatriada. Ela era pátrica, ela era apátrica, ela dizia muito bem isso, e se orgulhava disso, porque assim, ela não deixava levar pelo sarau que querem. Ela passou a vida toda morando no Leme, ela tinha um apartamento da família aqui em São Paulo, nunca quis ostentar em apartamentos maiores, coisas que a gente, neguinho de ganhar um pouquinho de dinheiro, já quer comprar, já quer mudar para um lugar, entendeu? Então ela falava, às vezes, uma vez no voo, a gente viajava, falava, filhinha, deixa eu te falar uma coisa que eu já aprendi com meu pai, quem é do chão não quer colchão. Quer dizer, a pessoa, não adianta que você invernizar se a pessoa não é madeira de lei.
Se você passar a unha, você vai ver que ali embaixo tem compensado. Me assustou. É para levantar um pouco a astral. Então, vou sair daqui, não vou trabalhar. Eu já chorei demais hoje. Hoje acordei chorando. Quando o seu produtor me ligou, eu estava com a voz do Incrível Hulk. Eu estava com a voz de choro de manhã, já assim. Mas eu acho que de tudo isso fica essa certeza de que é viável ser feliz com o que você acredita, entendeu? Que você pode fazer o que você quer e que você não precisa ser fossa do mundo. Ser fossa do mundo é não deixar o mundo fazer de você coisas que você não é ou não acredita. Então, se você gosta de estudar, estude. Mas se você não gosta de estudar e não faz com paixão, não perca 4 horas da sua vida num lugar que você vai acusar o mundo de estar sendo infeliz. Então, faça coisa. Um dia, conversando nisso, eu joguei isso para meus sobrinhos, falei, façam coisas, vocês se divirtam. Porque a gente está ficando muito garantia de tudo hoje em dia, e a gente descobre com o tempo que ela falava que vivia um ato de risco. Eu estou repetindo aqui coisas que eu ouvi ela falar, entendeu? Então ela fala assim, por exemplo, que, um exemplo para a minha natureza, eu faço espetáculos. Hoje em dia o produtor quer começar já com, sei lá, meia casa vendida antecipada. Sou da geração que não era isso. A gente ia no teatro e se vendeu. Se tem gente, tem. Se tem para 10, a gente faz para 10. Tem para 5, faz para 5. Tem para 200, faz para 200. E isso era o prazer de fazer, o prazer de ser quem você é. Acho que a música I Am What I Am nunca foi tão bem vivida e representada pela Eu sou o que sou. Que eu sou. Nani, fica aqui com a gente. E a gente queria comentar que, assim, apesar dessa energia toda que a Elke tinha, que você tá contando aqui pra gente, ela ultimamente passou por problemas sérios de saúde. A Elke Maravilha, além de úlcera, ela tinha arritmia cardíaca e diabetes. E em um dos depoimentos mais polêmicos que ela deu, ela assumiu que bebia, que fumava e que não queria mudar de vida. Chegou a dizer ao TV Fama que estava preparada para morrer e que tomava 25 comprimidos por dia. Vamos entender agora um pouco mais da doença que matou Elke Maravilha, a úlcera duodenal. A úlcera no duodeno acontece quando aparecem ferimentos na primeira parte do intestino delgado. De acordo com especialistas, a cirurgia é um procedimento muito raro. Só vai para a mesa de operação em casos extremos, quando a úlcera perfura, quando há um quadro de infecção, quando há sangramento e quando o duodeno entope. Aí a comida não passa para o intestino. A ingestão indiscriminada de anti-inflamatórios e o uso de cigarro podem comprometer a saúde de todos, e principalmente das pessoas que têm úlcera. Elke Maravilha, sempre polêmica, em entrevista disse que estava preparada para morrer. Eu tomo muito remédio. Acho que já nasci como uma pessoa meio prejudicada. Eu tenho arritmia cardíaca e diabetes. Tem uma hora que eu vou partir mesmo. É normal, faz parte da vida. Sempre bem-humorada, Elke disse que toma 25 remédios por dia, mas não deixou de fumar e beber. Aliás, foi o que ela garantiu ter feito durante a comemoração de seus 70 anos. Detesto atividade física e curto a minha vida. Não tenho medo de morrer. Eu não vou regular as coisas na minha vida. Jamais. Eu nunca fui politicamente correta em nada. Não vou arrumar isso agora. Certo, criança? Nani, eu acho que não dá para classificar, como você falou, né? A Elke Maravilha não se encaixa em nenhuma caixinha. Ela tinha essas frases de efeito todas, nessas frases dela, que era dela, mas ela faz o que eu digo, não faz o que eu faço. Ela dava conselho. Dava conselho. Dava conselho. Por exemplo, né? Ela e Rogério, uma vez, Rogério me disse isso também. Fui entrevistar uma vez, ela perguntou, filhinha, você tem apartamento? Eu falei assim, tem. Muito bem. Dos 30 pode passar, dos 40 não pode faltar. Isso são coisas que mãe fala pra, entendeu? No meio da entrevista casual, entrevistando ela um dia, até não me engano, para uma Maurício, não me engano até, numa feira erótica aqui em São Paulo, e ela do nada perguntou, você tem apartamento, filhinha? Assim, a Rogéria me perguntou a mesma coisa. Porque a Rogéria é meio mãe pra mim também, né? Porque Nani, vamos falar um pouco do trabalho dela, porque assim, ela era uma artista plural, né? Tem gente que a compara com David Bowie, com o cantor David Bowie, porque ela, assim, ela era estilista dela mesma, ela que fabricava aquelas perucas, as joias, as roupas. Não, ela queria joia. Ela queria coisa que brilhasse. Ela falou, não ligo para outro, para joia, não. Eu quero coisa que eu gosto. Tá bonito, eu ponho. Ela foi jurada. Foi.
Ela foi atriz, ela foi modelo. E ela foi anti-modelo, quando tinha essa escola, a escola do modelo começou a ficar muito aquela coisa de ser magrinha e tal. Ela, quando resolveu sair na rua e ser o que ela se tornou, a figura dela mesma, ela rasgou as roupas, pegou o cabelo, fez um estradalhaço e tal, e saiu na rua. Ela levou cusparada na rua. Mas essa beleza exótica dela também contribuiu. Mas ela era uma mulher linda e culta também, né? Até por causa dos amores dela. Ela tinha uma referência com a maternidade ímpar. Ela falava assim, eu não nasci para ser mãe. Eu acho que maternidade é um talento. E a mulher, nem todo mundo tem talento para ser mãe. Isso. Parir, todo mundo pare. E isso ela falou, não foi hoje. A vida inteira. Não foi hoje só que é mais aceito, né? Que as mulheres Você imagina lá atrás. Ela falou abertamente que fez aborto numa época que não se falava disso, que era um tabu absurdo. Exato. E ela se expunha, falava e reiterava suas afirmações. Mais uma vez a coisa da liberdade. Exatamente. Ela era livre e comprometida com ela mesma. Você imagina o quanto que ela não foi instigada a ter que, por exemplo, morando no Rio de Janeiro, comprar um apartamento maior. Não, eu sou bem aqui no Leme, tendo meu cantinho, tá ótimo. Pronto. Pois é. Ô, Nani, só para matar a curiosidade de quem está em casa, você falou que chega mais perto aqui, deixa eu sentir. Você tá bem perfumada. É o perfume que eu aprendi a usar com ela. Com ela? Do Kenzo. Tá. Que é o perfume que você passa quando eu moro no segundo andar. Tá. Quando eu passo portaria, sabe que eu tô saindo. É, porque eu tô sentindo aqui, é gostoso. Se eu te pegar de jeito para abraçar, você vai chegar em casa e dar satisfação. Que perfume é esse? Eu aprendi a usar com ela esse perfume. É o perfume que eu uso até hoje. Ô, Nani, uma curiosidade que eu tenho. O que a Elke falava do Chacrinha? O Chacrinha foi um gênio. Outro cara que, assim, é inclassificável. Eu acho que se a gente pudesse definir o Chacrinha numa palavra, seria anarquia. Ele era totalmente ingovernável e ela o chamava de painho. E ele a tinha também como uma filha. Ela nunca mais quis ser júri. Como é que era essa relação? Era ímpar. Ela falava que o Chacrinha foi um só. E aquele momento que se viveu... Então, até que ela falou na entrevista, ela falava que ela não era uma pessoa saudosista. Porque antigamente... Não, ela gostava do novo. Ela rodava esse país por A a Z com movimentos de eventos, de tudo. O Elimar Santos falou uma coisa hoje maravilhosa no programa aqui da manhã, que é um evento, sei lá, no interior de Minas Gerais, já foi ser madrinha dele. E o Chacrinha foi um momento histórico na vida de todo mundo, por causa do Chacrinha. Eu comecei a minha carreira artística cantando no Chacrinha. Eu pus uma TV em casa em 72, cantando Chacrinha. 2 meses depois de voltar à posse, eu cantei de novo. Eu devo ao Chacrinha o fato de ter ganho uma bolsa de estudos para estudar canto no Conservatório em Poços de Caldas, por causa desse concurso do Chacrinha. Porque ganhar uma televisão em 72 era ganhar não vou falar a marca aqui, 16, que nem tem até hoje ainda, é um 16. Ninguém tinha. Então, quer dizer, o Chacrinha era único. Quando ele deixou de acontecer, ela não quis ser jurada de ninguém. E ela tinha as mágoas dela também. Todo mundo sabe que ela tinha uma mágoa muito grande com o SBT. Era dito e falado isso, ela falava isso, que ela tinha um programa à tarde. Mas, enfim, a coisa é longa. Ela era uma pessoa de muitas facetas. A Elke era uma pessoa caleidoscópica. É, perfeito. Entendeu? Mosaica, né? Mosaica, assim. Nani, a Elke Maravilha também trabalhou durante muito tempo com a apresentadora Mauri Júnior, aqui da Rede TV. Dá uma olhada. Começando o nosso programa de hoje com uma convidada especialíssima, Elke Maravilha, que eu já entrevisto, a gente estava falando sobre isso, não é, Elke? Há mais de 20 anos, para não falar quase mais 30. De 30. Aliás, você, não sei, acho que você não lembra, mas uma vez você me entrevistou aqui em São Paulo, que eu estava aqui, e você disse que era a primeira entrevista que você ia fazer. Eu acho que eu tirei teu cabaço. Que isso? Eu acho que sim. Eu não conheço essa de televisão. Essa expressão. De televisão. Você, ao que me consta, você tinha medo do Papai Noel. Morria de medo do Papai Noel. Dá para você recontar essa história? Gente do céu, eu morria. Mas foi em Leningrado, quando você estava fora do Brasil. Leningrado, depois Alemanha, depois França. Gente, eu tinha um medo de Papai Noel que me pelava. Eu ficava embaixo da cama. Enfim, eu brincava com cascavéis quando era pequena. Mas você e tinha medo de Papai Noel. Você sempre foi considerada a protetora dos gays, a rainha dos gays do Brasil. Sim. Você foi festejada. Você já falou alguma coisa oficialmente sobre essa onda tenebrosa que
que está assustando todos os gays aí, essa perseguição, homofobia e etc? Olha, falou? Eu falo isso há mais de 40 anos. É verdade. Eu falo isso há mais de 40 anos e eu fico absurdada que as pessoas continuem na ignorância. Não, porque é uma ignorância. Meu pai dizia assim, é o que você presta atenção na Mãe Natureza que ela te ensina tudo. Então, quando eu era pequena, eu via, por exemplo, quando o touro não podia transar com a vaca, ele transava com um boi gay para descarregar suas necessidades. O porco gay descarregava a necessidade do porco não gay, hétero. O cavalo, enfim. Então, essas pessoas coitadinhas que vivem na cidade, nunca viram a galinha viva, eles em vez de porque as pessoas, tem que respeitar o gay, não. Tem que respeitar a Deus ou a Mãe Natureza, ou como se chama o Criador. Porque uma criação da Mãe Natureza, você tá desrespeitando, então você não está respeitando a Deus. Porque se ele fez a pessoa assim, é porque tem um desígnio. E os pais não ensinam os filhos, porque isso, meu amor, isso é ensinado em casa. Ai, pensa, pai, onde ele Você viu o tiver. filme sobre Chacrinha? Vi. Você viu? Nelson Oinef, do Nelson Oinef. Vi. Eu achei unilateral. Eu gostei, mas eu achei unilateral. Porque, sim, louca, sim. Mas as pessoas não são um lado só. E eu acho que foi só um lado. Inclusive, eu falei coisas muito interessantes a respeito dele, não aproveitaram nada. Só o do que eu falei foi só aquela música de sacanagemzinha que ele gostava que eu cantasse pra ele. Como é que era a música mesmo? É assim, eu sou vendedor de alho da cabeça roxa. Quer alho da cabeça roxa. Trabalhando português, falando. Sabe, então achei... Chacrinha gostava dessa música? Muito, adorava. Ele adorava brincar, né? E estamos ao vivo por telefone com a Mauri Júnior. Mauri, obrigado por participar aqui do Sem Rodeios. Como foi trabalhar com a Elke Maravilha, Mauri? Tudo bem com vocês? Um beijo à Ana Paula, ao João Paulo, ao Mauro. E dá um beijinho na Nani People também. Eu estava vendo aqui o programa, relembrando essa entrevista que eu fiz com a Elke, né? Eu estou muito mal porque, imagine você que eu conheço a Elke Maravilha desde os tempos do Chacrinha, desde 1985. Eu fui jurado do Chacrinha também. Eu me sentava ao lado da Aracide Almeida e a Elke estava também nesse júri. Terminava o programa, nós íamos jantar, eram rodas animadas, enriquecedoras. Eu tive uma convivência muito próxima da Elke, fora mesmo das entrevistas na televisão. E o que eu queria aproveitar para acrescentar é o seguinte: eu não quero dizer que ela era uma pessoa alegre, era uma pessoa estimulante, era uma pessoa gaseificada, é a expressão até que eu brincava com ela, não é? Mas o que eu acho que todo mundo tem que saber é que a Elke Maravilha era uma pessoa extremamente politizada, inconformada com a desigualdade social. Ela não se conformava. E uma pessoa que tinha uma discrição nas suas atitudes para poder ajudar o próximo, que era algo que me comovia. Eu falava, eu vou falar sobre o que você está fazendo lá. Não fale, isso eu não quero que você fale. E eu sempre obedeci a minha querida Elke. Então eu estou muito chateado por ser uma pessoa que fez parte das minhas reportagens ao longo desses 37 anos que eu estou no ar. A última vez que eu vi a Elke foi no Carnaval do Copacabana Palace, camarote da minha colega Idelga Anjo, homenageava o musical do Chacrinha. Lá estava a Elke, toda deslumbrante, sensacional. É um dia muito triste para o mundo artístico brasileiro. Nani, você quer dar uma palavra com a Mauri? Nossa, a Mauri, querido, a Mauri faz parte do pilar da minha carreira, na verdade. Eu tive o privilégio de trabalhar com ele 1 ano e meio, 2 anos, mas foi tão intenso, tão profundo, tão enriquecedor, que faz parte do meu alicerce.
Eu estava viajando, imaginando o universo que se vivia naquele tempo. Esse comprometimento com a felicidade de se viver, sair de um programa e jantar descompromissadamente. Hoje em dia todo mundo já sai alterado e tem agenda e tem não sei o quê. Às vezes nem conversa, depois da gravação já fica ali tentando atualizar os seus aplicativos. Então eram outros tempos mesmo, eram tempos muito mais verdadeiros, eu acho até, né? E a Mauri, a Nani estava comentando aqui com a gente o fato da Elke defender ideias que hoje a sociedade até já aceita com mais naturalidade, como o fato da mulher, por exemplo, abrir mão da questão da maternidade, não querer ser mãe. Só que a Elke defendia esse tipo de ideia lá atrás, em tempos muito mais conservadores. Você também conversavam sobre isso, também discutiam esse tipo de questão? Ela sempre foi uma precursora nesses assuntos todos. Ela foi uma pessoa de uma mentalidade muito aberta. Todo mundo sabe que ela veio da Rússia, não é? E ela já chegou no Brasil com novas concepções a respeito de todos esses enigmas nossos, e falava mesmo. Teve 8 casamentos, eu me lembro muito bem. Falei, você gosta de se casar, hein? E ela estava recém-separada do Sacha, não é? E até tem uma coisa muito divertida, vamos falar coisas divertidas que ela vai gostar lá em cima. Ela me dizia assim, já agora, recentemente, olha, Mauri, e não fala mais em casamento, que eu estou sem tesão na periquita, ela falava para mim. Aí ela complementava e dizia assim, olha, estou sem tesão na periquita porque o espírito quer, mas a carne não responde. A carne não responde. Essa era a Elke Maravilha, com as suas reflexões profundas e sempre derrubando preconceitos, sempre fazendo com que as minorias prevalecessem. Veja, ela sempre foi a defensora eterna dos gays. Esse movimento que se faz hoje está muito forte. Lá atrás ela já fazia. Ela fala isso há 50 anos. Ela vai fazer muita falta. A Mauri, a Elke, aqui quem fala é João Paulo, um prazer falar com você. A Elke também ficou muito famosa pelas frases que ela gostava de dizer. Teria alguma frase para ser dita num momento como esse, Mauri? Então, João Paulo, eu quis falar essa coisa divertida que me vem na cabeça aqui, não é? É essa em que ela dizia que ela não queria mais se casar porque o libido não funcionava mais. E ela falou, sabe o que é, Mauri? O espírito quer, mas a carne não responde. Também não sei se é dela essa frase, se ela parafraseou alguém, mas eu nunca mais me esqueci e brinco até com os meus amigos, falo, você já foi, hein? Teu espírito pode querer, mas a carne não responde mais. A Mauri, deixa eu conversar aqui também com o pessoal que está acompanhando a gente, porque muitas pessoas que conheceram de perto a Elke Maravilha se manifestaram nas redes sociais e a gente vai ver um pouquinho como é que foi essa repercussão. A apresentadora Sônia Abrão, do programa A Tarde é Sua, daqui da Rede TV, afirmou ser difícil de acreditar que Elke morreu. O ator Lúcio Mauro Filho, também por meio do Instagram, definiu Elke como uma pessoa medalha de ouro e que ela vai brilhar agora, além do arco-íris. O cantor Lobão foi sucinto. Vai na paz, amiga. A modelo e apresentadora Fernanda Lima escreveu: Deus amor da excentricidade, vai deixar o mundo bem normalzinho. Outra apresentadora, Didi Wagner: o céu vai ficar mais colorido e cheio de glitter. O ator Stepan Nersessian postou essa foto com Elke e disse: uma criança grande, vai com Deus. A cantora Valesca Popozuda escreveu: e acordamos sem uma grande estrela. Vá brilhar por outros planos, como brilhou por aqui. A apresentadora Sabrina Sato postou um álbum de fotos de Elke com a legenda: para sempre, Elke Maravilha. A Mauri, ela costumava dizer que ia brincar de outra coisa. Ela deve estar brincando agora no céu, brilhando junto com as estrelas, lá onde é o seu devido lugar. Verdade. Olha, eu acho que se as pessoas quiserem ter uma boa lembrança de Elke, sabe que ela trabalhou no último filme do Arnaldo Jabor, o Suprema Felicidade, sobre o qual eu a entrevistei também para o meu programa. E uma outra coisa que eu acho que o público tem que saber é que a Elke Maravilha,
era uma pessoa que conhecia profundamente os astros. Ela era uma horoscopista de marca maior. E ela sempre dizia que o melhor signo de todos eles é o signo de Gêmeos. É isso, não é? De Gêmeos. E ela era de Gêmeos. Ela era de Peixes, isso mesmo. Ela era de Peixes, certo. Agora me lembrei. E o melhor signo é o de Peixes. Mas ela dizia também, quem é de Peixes é meio maluquinho. Por isso que eu sou meio maluquete. Coisas assim. Muitas faces. A gente agradece muito a Mauri Júnior. Obrigada pela presença aqui no Sem Rodeios. Boa noite para você. Beijo, Mauri. E olha, para quem quiser ainda ver Elke Maravilha, trabalhos da Elke Maravilha, ela está em cartaz com o filme Carrossel 2 e em setembro entra um filme ainda inédito, um trabalho ainda inédito da Elke Maravilha, que se chama Lua Sagitário, é um filme da cineasta Márcia Pinheiro, que vai em setembro. Então ainda é uma obra inédita e que conta com a participação da Elke Maravilha. A gente vai poder ver mais um pouquinho do talento da Elke nas telas. Você sabe que a simplicidade dela era tanta que teve um grande estilista aqui em São Paulo que fez muitas coisas para ela. Valério Araújo fez muitas, mas muito. Valério era um criador compulsivo para a Elke. E a Elke era aquela que ela ia atrás dela mesma, mandava produtora, a gente. Está muito normal a gente contratar personagem stylist. Não, ela mesma ia, ela mesma fazia, ia na fábrica de peruca Estoril, fazia a peruca que ela queria. Cabelo Deus não me deu, então a gente põe o que a gente quer. Entendeu? Você não tem, a gente compra, entendeu? Então, e essa coisa do signo na vida dela era uma coisa apaixonante, que ela conhecia. Você nasceu quando? Ela já falava tua ascendente, isso aqui, falava tudo. Ela contava, você dava um retrato, falava. Sempre muito intensa, né? Devia ser uma pessoa muito sensível, né? Intensa. Devia ter uma... Com ela não tinha meia bomba, com ela era frio ou quente, não tinha morno, entendeu? Nani, Elke Maravilha sempre foi conhecida por falar o que pensa, o que nós estamos falando aqui. Ela revelou para o programa TV Fama que não sentia falta de um companheiro, como a gente viu a Mauri Júnior falando. Você sempre foi muito autêntica assim, nas suas declarações e recentemente você declarou não sinto mais falta de homens. Não quis fazer reposição hormonal. Meu pai, quando era pequeno, dizia, presta atenção na mãe natureza, ela te ensina tudo. E a mãe natureza me ensinou, né, que cada coisa a seu tempo. Eu sou a luz das estrelas. Já fui casado 8 vezes. A gente fica... Inclusive, quando não tem mais aquela escravidão do hormônio do sexo, se fica mais livre, Gente! Nem vem que não tem. Pra virar cinza minha brasa demora. O que é essa risada? O que é essa risada? Nani, eu queria falar da origem dela, que sempre chamava atenção, sempre em todas as entrevistas, todo mundo gostava de repercutir a origem da Elke Maravilha, que era bem interessante. A mãe era alemã, o pai russo, a avó mongol e o avô, ela dizia que era mestiço de viking com azerbaijano. Será que dessa mistura muito louca, muito intensa? E ela foi criada em Minas. Ela tinha raízes mineiras muito fortes. Chegou aos 6 anos no Brasil. Exatamente, foi criada no interior de Minas Gerais. Será que é daí que chega, que vem essa influência artística dela? Pode ser por aí? Um pouco de tudo, porque a cultura dela é imprescindível, né? Você vê, ela tem uma cultura, assim, uma pessoa que fala os idiomas que ela falava, na fluência que ela falava, e ter prazer em ensinar. Aí é aquela pessoa que tinha prazer em ensinar, muito grande. Então, você olhava, aparentemente, você fala, é uma maluca beleza. Não, ela não é uma maluca beleza. Não era gratuito? Não era gratuito. Ela sabia o que estava fazendo? Ela sabia até que ela não queria já. Ela disse não para um sistema, podia como Miss, que era famosa, a Gisele Bündchen da época que ela era, bem dizer, para os anos 60 e poucos, ela parou de modelar, podia ter casado com uma magnata milionária e ter se dado bem, por que não? É o que toda, vamos dizer, modelo às vezes faz quando vê que a carreira é muito curta. Procura uma pessoa bonada e vai ser feliz e vai ser... Ela não quis nada disso. Ela disse não no auge. Ela não foi assim, foi parando de modelar e virou a Elke Maravilha. Não. Ela um dia olhou, se fazer uma boca louca, uma sombra azul e tal, se desconfigurou e saiu pra rua. Você falou da questão do apartamento, que era um conselho que ela dava. Como é que ela vivia atualmente? Como é que era a condição financeira Ela morava dela? no apartamento. Eu sei que tinha um apartamento da família dela aqui em São Paulo.
que era na Paulista, que eu não sei se ainda estava. Ela tinha um apartamento dela no Rio de Janeiro, que era uma garçonnière, que ela gostava muito, que ela falava que é meu cafofo. Ela falava meu cafofo. Ela até vestia da Rogério, no Leme também. E ela não sentava. Ela não ostentava, mas ela chegou a viver bem financeiramente? Ela fazia o que tinha vontade, né? Então ela comia o que ela queria, bebia o que ela queria, ela viajava, ela adorava viajar, cidadã do mundo, entendeu? E é uma pessoa que ela atravessou gerações, mas ela não tinha essa preocupação que todo mundo tem de querer guardar para... Não tinha isso. Nos trabalhos que ela fez na vida artística, ela chegou Ela a chegou a ter um comentar, programa- ela chegou a comentar com você algum que tenha marcado mais a vida dela, que ela tenha tido saudade? Pichote, ela gostou muito, porque foi muito revolucionário, né? E falou de uma coisa que era muito pertinente para ela, da desigualdade, da injustiça, do menor abandonado, do infrator, que hoje em dia fala tanto, né? Foi criado depois do Estatuto do Adolescente. Quando o filme foi feito, não tinha nada disso. Então era um filme que denunciava uma realidade que a sociedade fechava os olhos, fazia coisa que não existisse. Como se esse segundo mundo, esse mundo negro não existisse. Nani, você disse que não teve a oportunidade de se despedir da Elke Maravilha. Que mensagem você deixaria para ela? Eu falei hoje no meu Instagram que o meu coração está muito triste, tá? Assim, porque assim, não é simplesmente a minha paixão pela Elke, não é uma paixão só de uma fã. Não, até porque depois eu tive a possibilidade de me aproximar muito dela e aprender muito com ela. Eu acho que a Hebe tinha uma coisa muito maternal comigo, com todos nós, muito com a classe drag mais ainda. Então, eu acho que eu queria dizer para ela muito obrigada por ser possível, ter tornado viável ser o que eu sou, fazer o que eu faço e viver do sonho que eu tive quando eu tive a primeira vez. Muito obrigada, meu coração está muito triste. Eu falei que hoje o meu coração está um pouco mais triste por isso. Foram pessoas que fizeram muito pela minha vida, por todos nós.